que teu time venceu e para frente, agora tendo mais 9 dias para trabalhar até a viagem para Fortaleza, Renato? Boa noite a todos. Foi uma injustiça muito grande, né, aquele jogo do Corinthians. Eu falei com o grupo para a gente esquecer. Tudo que nós poderíamos falar, nós falamos, tanto o presidente quanto eu, após a partida, e nós tínhamos que nos preocupar em enfrentar a equipe do Palmeiras, que é uma grande equipe, sem dúvida alguma. Era um jogo, como costumo falar, uma carne de pescoço, e sempre vai ser, pelo plantel que o Palmeiras tem, pelo treinador que eles têm. E a gente sabia que a gente precisava da vitória, porque nós havíamos perdido 2 posições para os nossos adversários. E hoje nós vencemos, recuperamos o 3º lugar, voltamos para o G4. Um jogo, sem dúvida alguma, bastante pegado, né? Nós começamos bem, fizemos um gol, por sinal um belíssimo gol. E depois o Palmeiras começou a crescer, a gente começou a dar espaço para a equipe do Palmeiras. Quando eu digo que a gente dá espaços é porque a gente enfrenta uma grande equipe e a minha equipe ela joga ofensiva. É óbvio que a gente vai deixar esses espaços muitas vezes para o adversário. Conseguimos segurar o primeiro tempo, fizemos as mudanças no intervalo, voltamos, melhoramos em termos de marcação e foi um jogo lá e cá. Lógico que o Palmeiras nos dominou mais até pela necessidade que eles tinham de pelo menos empatarem o jogo. E pelo grupo que eles têm, sem dúvida alguma. Mas, no final, mesmo com a expulsão do Vila, de passagem, eu vi agora no vídeo, injusta, porque nem falta foi no lance, mas, tirando esse lance aí, o árbitro esteve muito bem na partida. Soubemos sofrer, faz parte. Eu falo para vocês, às vezes, falo para os jogadores, às vezes é necessário sofrer. A gente não estava enfrentando qualquer equipe, não, e com um jogador a menos. E muita qualidade. Você vê que eles fizeram muitas mudanças. Jogadores que são titulares, jogadores que são acima da média. Sofremos, mas acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu esses 3 pontos aí e recuperamos o 3º lugar e voltamos para o G4. Renato, você falou sobre saber sofrer, né? E o Grêmio não sofreu um pouco demais? Existe tanta diferença entre o Palmeiras e o Grêmio? Eu sei, o Grêmio venceu 1-0, ganhou o jogo, mas o Palmeiras foi dominante perante o jogo. Existe essa diferença de fato? Sim, eles têm. É a diferença. Não é nada contra, bem pelo contrário. Nossa folha de pagamento é menos da metade da folha de pagamento do Palmeiras. O que eu falo, é aquele negócio, no momento que você vai ao supermercado fazer compras com 5 mil, você compra muita coisa, do bom e do melhor. No momento que você vai para o supermercado com R$300, mas mesmo assim nós vencemos. E outro, o pior disso, que foi o Palmeiras foi favorecido, que ninguém é culpado, nem o Palmeiras, nem a gente. O Palmeiras, o último jogo do Palmeiras foi sexta-feira. O Grêmio jogou um jogo pegadíssimo, uma carne de pescoço, foi o Bragantino. Na segunda-feira nós jogamos outra partida, praticamente com a mesma equipe, contra o Corinthians, e jogamos hoje. Então, isso tem muito a ver. O cansaço, fora as viagens. O pessoal longe das famílias. Cada 2, 3 dias você troca de colchão, muita gente se queixando da coluna. Não é fácil, não. E o Palmeiras estava descansando, esperando a gente. Então, isso tudo a gente tem que colocar para pensar, colocar na balança. Mas não vamos querer falar que o nosso grupo, com todo respeito, que eu adoro o meu grupo, sempre ponho o meu grupo para cima, mas nós temos que falar a verdade. Começa pela folha de pagamento, entendeu? Por ali você vê que o grupo deles tem muito mais opções do que a gente, não adianta a gente ficar aqui mentindo, querendo enganar A, B ou C, mas mesmo assim, o pior fator para a gente, infelizmente, foi 3 jogos em 7 dias. Tanto é que você vê que hoje os jogadores se queixando de dores musculares, o próprio Rodrigo sentindo, o próprio Vila sentindo, é um desgaste muito grande, e aí a conta chega. Infelizmente chegou, mas ela chegou com 3 pontos para a gente. Então, se você puder falar, Renato, porque de treinamento você teve ontem, né? Porque chegou na terça-feira e treinou na quarta-feira para o jogo de hoje. E o que teve de diferente, principalmente quando a gente
ver o jogo é que teve aqueles 7 minutos que você disse lá em São Paulo que o Corinthians acaba virando o jogo, e aqui teve uma pressão muito forte do Palmeiras e o Grêmio atento a todos os momentos. Nesses 2 dias, o que foi possível corrigir? Como é que você conversou para que o resultado de hoje fosse esse que foi alcançado? Mas não foi de ontem para hoje, a tua pergunta é boa, mas aquele apagão que deu no meu time nos últimos 7, 8 minutos contra o Corinthians, eu lembro deles todos os dias, até no treino. Tem que estar concentrado, tem que estar focado no trabalho. Vocês não podem, durante 90 minutos, se desligarem, não são todos, mas 1, 2, 3 jogadores vão fazer a diferença para o adversário. Então, foi aquele apagão que a gente teve, que os jogadores de lá da concentração, de ficar focados. Então, eu cobrei muito nesses 2 dias, apesar de praticamente a gente não ter tido tempo para treinar, rico mais dos jogadores que treinamos, mas a gente teve de jogar, conversei com eles bastante no vídeo, com eles bastante hoje antes do jogo, e eu cobro muito isso. O jogador não importa se ele vai jogar 40 minutos, 45 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, ele tem que estar focado no trabalho. Tem milhões de jogadores que queriam estar aqui no espetacular, tem uma torcida enorme, espetacular, não falta nada. Então, essa cobrança tem que ter sim em cima deles, porque é o trabalho deles. Isso é obrigação deles. O que eles fizeram hoje é obrigação. É obrigação trabalhar, ficar focado no trabalho. Não posso se desligar. Eu aprendi uma historinha. Ninguém pega o filho de 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, larga o filho e dá as costas para o filho. Ninguém atravessa a rua se não pega a mão do filho. O pai, a mãe não atravessa a rua e deixa o filho para trás. Por quê? Isso é foco dos pais no filho. É o foco que eles têm que ter durante os 90 minutos. Para que não aconteça aquilo que aconteceu diante do Corinthians. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Como é que chegou qual foi a orientação para hoje, né, no meu ver, encontrar a movimentação certa do Natan? Um jogador que atacou, defendeu, de uma maneira que nós, particularmente, não tínhamos visto ainda. Como é que chegou a encontrar essa posição do Natan? Conhecendo o jogador, treinando o jogador, conversando com o jogador. Quando eu falei que tinha que ter intensidade de todos os jogadores, ele foi o primeiro que eu peguei ele, depois daquele jogo contra o Vasco, e falei, no meu time vai jogar se tiver intensidade. Isso é para você e para qualquer outro. Se não tiver intensidade, do futebol de hoje não permite mais, a não ser que você pegue a bola, drible 2, 3 jogadores toda hora e faça gol. Se você decidir para a gente, não precisa correr, sem problema algum. Nós já temos o Soares, que o Soares mesmo assim corre. Você vai ver hoje ele, né, é altíssimo. Então, se joga dessa forma, não importa. Tem que ter intensidade. Eu conversei bastante com ele, arrumei essa posição, que é um jogador que está voltando depois do jogo do Vasco, que jogou 45 minutos contra o Corinthians. Hoje mais 45 minutos. Tirei porque falta aquele ritmo para ele, mas ele correu bem, foi bem tanto ele quanto o Franco, que estão numa função um pouco diferente. Por isso que eu digo, o nosso time ele é muito ofensivo. E tem jogadores que estão jogando em 2 posições, no caso o Natan e o Franco, que se desgastam bastante. Então, eu solto eles pela qualidade deles, porque eu gosto que o time tenha posse de bola, e isso eles fazem bem, e são jogadores que agridem também. Vão até onde dá. No momento que não der mais, a gente troca. Então, foi o que aconteceu. Se desgastaram bastante também, não só chegaram na frente, mas como voltaram para marcar. No jogo lá contra o Corinthians mesmo, os 2 fizeram gols, ajudaram bastante na marcação. A gente estava perdendo o meio de campo hoje para o Palmeiras, justamente por isso coloquei o Ferreirinha e o Galdino, justamente porque são jogadores que têm força para marcarem e têm força para chegar na frente, como aconteceu lá diante do Corinthians, aconteceu hoje. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, vamos falar um pouco do setor defensivo do Grêmio, que até em função do jogo contra o Corinthians sofreu 4 gols, independentemente do erro da arbitragem, os 4 gols foram sofridos. Houve o jogo aquele do Bragantino, que também houve problemas defensivos. Vamos falar do setor como um todo, mas especialmente da dupla de área. Porque a dupla de área que jogou hoje, ela até já foi titular do Grêmio em algum momento. E ela hoje, o Grêmio foi submetido talvez à sua maior pressão do ano. Eu, pelo menos, não lembro, talvez tu lembre, de alguma pressão tão forte nesse ano e tão qualificada como a do time do Palmeiras. E esse sistema defensivo não vazou, ainda emprestou o lateral para fazer o gol da vitória. A que se deveu isso? A tua chamada de atenção, questão do foco, ou também
a questão de trocas que tu acabou fazendo por obrigação, a entrada, a saída do Kahneman suspenso, o Eli machucado no primeiro tempo. Não, quando eu cobro de um jogador, seja ele independente da posição, você está falando da defesa, eu cobro de todo mundo e corrijo eles no vídeo. É assim que tem que ser. Não importa quem esteja jogando, tem que fazer isso. Hoje, principalmente no segundo tempo, nós baixamos um pouco mais as linhas, justamente pela pressão que a gente vinha sofrendo. Eu falei para deixarem os zagueiros do Palmeiras jogar, baixamos um pouquinho as linhas, justamente para a gente recuperar a bola e ter a força para contra-atacar eles. Então, a defesa ficou também um pouco mais protegida. Então, isso ajuda bastante. Praticamente nós fizemos uma linha de 4, uma linha de 5 e deixamos o Soares somente lá na frente. Então, nós diminuímos bastante os espaços que o time do Palmeiras estava encontrando. E a defesa não são os 2 zagueiros que acabaram o jogo, mas os zagueiros todos eles são orientados para jogarem dessa forma. Eu não sei, eu não lembro, em cima dessa tua pergunta aí, uma semana atrás, 10 dias, eu não sei, quem que me perguntou sobre que o Grêmio estava sendo muito vazado? Não está aqui? Não sei, mas é na boa. É na boa. Eu ainda falei para ele, mas vira a moeda e vê quantos gols o time do Grêmio fez. Ele não está aqui hoje? De qual rádio que ele era? Alguém? De que rádio que ele é? Ele é do Portal do Gremista. Então, vamos aliviar ele. Não, mas em cima desse eu falei... Não, mas eu falei antes, na boa. Mas aí em cima dessa tua pergunta, que é muito boa também, o meu time, por ser ofensivo, a gente se expõe. A gente deixa espaço para o adversário e é normal. Lógico que a gente treina para não acontecer isso, mas eles ficam bastante expostos porque a gente joga para dentro do adversário. Então, os adversários, às vezes, aproveitam esses espaços. Mas, aí eu volto de novo para o outro lado da moeda. Hoje, o Grêmio é o primeiro ataque, junto com o Botafogo. Aí eu sempre falei para vocês, eu prefiro sofrer um gol, fazer 2, tomar 2 gols, fazer 3, que eu saio de campo sempre com a vitória. Sabe porque eu lembro do time do Flamengo da década de 80. Como o time do Flamengo tomava gol, mas como o time do Flamengo fazia gol. O Grêmio tem tomado algum gol, sim, mas o Grêmio faz gols. Tanto é que o Grêmio é o melhor ataque, juntamente com o ataque do Botafogo na competição. Aí você vai falar assim, mas o Grêmio tem a 6ª defesa mais vazada. Dane-se, eu quero que seja a última. Desde que esteja lá na frente brigando pelo título na Libertadores. Senão é muito fácil. Eu tiro 2 atacantes, coloco mais 2 defensores, jogo com 3 zagueiros, jogo com mais 2 volantes. A defesa do Grêmio não está tomando gol. Também não está fazendo. Aí vira, pelo menos na minha opinião, futebol feio. Eu gosto de futebol ofensivo, futebol bem jogado. Isso meu time faz. Então a gente se expõe, mas a gente cria, a gente faz bastante gols também. Renato, parabéns pela vitória, mas vamos falar um pouquinho sobre o João Pedro. Teve aquele lance infeliz em Bragança Paulista, e ele tem uma qualidade de entrar na área e de infiltração com uma coisa que não está acostumada quando a gente vê aqui no futebol brasileiro. Quanto foi importante essa jogada dele e a chegada e a importância do gol do lateral direito do Grêmio hoje? Você está falando do João Pedro, lateral. Outro dia eu falei para ele que eu ia colocar ele no Guinness. Aí ele falou assim, no Guinness, por quê? Eu falei, porque você está aqui no Grêmio há 7 meses, você jogou mais jogos aqui no Grêmio que na tua carreira toda. Então, você merece ir para o Guinness. Isso graças ao Grêmio. É bom garoto ele está bastante feliz, ele tem nos ajudado, ele tem muita força mesmo para jogar. E eu incentivo ele da mesma forma que incentivo o Fábio, que são os 2 laterais direitos, para eles agredirem bastante o adversário, atacarem o adversário, atacarem os espaços. Coisa que ele fez hoje. Então, pela força dele, pela velocidade dele, ele tem que atacar os espaços. Ele até ataca menos do que eu peço para ele. O Fábio já ataca mais, busca mais os espaços. E toda vez que ele busca os espaços, não só pelo gol de hoje, mas pela força que ele tem, que ele vem de trás, dificilmente o adversário segura ele. Então, por isso que eu tenho feito o rodízio praticamente ali na lateral direita, dependendo do adversário. São 2 jogadores de alto nível, tanto o João quanto o Fábio. Nós estamos muito bem servidos aí. Tanto é que contra o Corinthians jogou o Fábio, eu jogo ele justamente para fazer esse rodízio e dar um descanso para um ou outro jogadores, para a gente não entrar toda hora com o mesmo time. Mas ele tem sido importante porque ele sofreu muito com as lesões. O canal mais artilheiro do YouTube chegou para você. Canal Futebola. Inscreva-se já.